Bom, dando bom dia a todos, dando início aos trabalhos da sessão de hoje. Vamos ao pregão dos processos, observada a ordem regimental, observância de que parece que é um processo de fora de Belo Horizonte. É o processo número 20 da pauta, é uma sustentação originária do foro de Governador Valadares, à distância, é no RO número 95-2015-099. Relator, doutor Helder Vasconcelos Guimarães, revisora, doutora Mônica Sete Lopes. O recorrente é Jugley Gomes de Souza e recorrida a Secred. Inscrita para sustentação oral, doutora Luciana Cortes Cunha, pela recorrida a Secred, 20 da pauta. Doutor, o senhor nos ouve? Doutora Luciana, a senhora nos ouve? Perfeitamente. Então tá, nós também estamos ouvindo a senhora com toda clareza, tá? Então, com a palavra, o relator para a súmula de seu voto. Senhora Presidente, antes de mais nada, eu queria cumprimentar a doutora Luciana, lá em Valadares, eu fui juiz lá. Ah, é? Trata-se de uma jovem, talentosa advogada, brilhante. Ah, pois bem. Muito obrigada. Muito bom escutá-la novamente, né? Quanto ao processo, senhora Presidente, eu estou conhecendo o recurso e no mérito estou negando provimento. Doutora, a senhora aguarda o primeiro voto divergente? Doutora Luciana? Pois não. O doutor Helder está negando provimento ao recurso. A senhora está pelo recorrido, não é isso? A senhora aguarda o primeiro voto divergente para sustentar? Eu acompanho o relator. Como vota a doutora Maria Laura? É você? Eu estou acompanhando também. Então, à unanimidade, prevalece o voto na forma proposta pelo relator. Muito obrigada à senhora, tenha um bom dia. Muito obrigado, um ótimo dia a todos. Obrigada, para a senhora também. Podia apregoar outro enquanto ele prepara. Nós vamos apregoar outro, nós temos sustentação oral em distância em Varginha também, mas até que opere a conexão, nós vamos apregoar um intermediário. Depois... Tem condições? A senhora tem condições, doutora Maria Laura? Pode ser. Processo número 1 da pauta é o RO número 106-2015-140. Relatora, doutora Maria Laura Franco Lima de Faria, revisor, doutor Helder Vasconcelos Guimarães. O recorrente é OFC Partners, Soluções em Escritórios Limitada EPP, e recorridos Cíntia Alves Barreto, Office Brasil Tecnologia Imobiliária Limitada, Sector Indústria Limitada, Sector Industrial Limitada, Profice Comércio de Imóveis Limitada ME e Paulo César Padilha Garcia. Inscrito para a sustentação oral, doutor Breno Pequeno Andrade Costa, pela recorrente 1 da pauta. Número 1 da pauta, palavra relatora para a súmula do seu voto. Inicialmente, eu acentuo que eu recebi o memorial, muito bem preparado pelo doutor Breno, agradeço. E a súmula do voto é a seguinte: eu estou conhecendo do recurso e negando-lhe provimento. Doutor, tem a palavra. Ok, excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssimo senhor desembargador relator, excelentíssimos senhores desembargadores que compõem essa igreja turma, primeiramente um bom dia a todos. Aqui o caso e o motivo do recurso é a responsabilidade solidária de Paulo César e Office Partners. O que ocorre? A Office Brasil era uma das maiores fábricas de móveis do Brasil. E aparentemente ela está se tornando insolvente e aí o reclamante pretende o reconhecimento de um grupo econômico. Esse assunto não é novo no tribunal. Diversas turmas já assim decidiram e na maioria das oportunidades sempre decidiram por afastar a responsabilidade da UFC Partners. Por quê? Porque a UFC Partners tinha, na verdade, com a Office Brasil, uma relação de representação comercial e nada mais. Isso tudo já fica provado desde a apresentação do e-mail pelo reclamante, onde neste e-mail, de autoria do senhor Marcelo Machado, ele afirma que a UFC Partners é nosso representante comercial. Isso já está provado, um documento apresentado pelo reclamante, nem é a UFC Partners que apresenta.
A alegação para condenação em sentença foi de que a testemunha teria comprovado o grupo econômico. Bom, a testemunha que atuava no setor de vendas, no setor de faturamento, a testemunha afirma que que só recebia os pedidos da UFC Partners. Logo após a instrução para provar o falso testemunho, neste caso, data vênia, a falso testemunho, apresentamos diversos e-mails direcionados à testemunha, seja da UFC Partners e seja de e-mails que conseguimos com outros representantes comerciais, onde a testemunha recebia os pedidos. E nos pedidos também indica representante UFC Partners, representante Office Brasil de Brasília, um representante comercial de Curitiba. A UFC Partners era tão somente mais um representante comercial. E esse tema também não é novo, até para o Dr. Helder, revisor aqui, que já decidiu na 17ª Vara um processo idêntico, em sentença confirmada por este tribunal, onde, ao questionar, ele deve se recordar, a advogada, o motivo da inclusão de Paulo César, ela apenas disse que era porque era pai de um dos sócios. Então, ficou provado nos autos data vênia que não há coordenação alguma entre as empresas. O senhor Genésio era auxiliar de PCP e responsável pela programação e controle de produção. Recebia todos os pedidos e mentia em juízo. Isso ficou provado logo após a instrução. E também, mais uma vez, ressalto que o reclamante apresenta o e-mail. Reclamante, não a UFC Partners nem Paulo César. E neste e-mail há a menção expressa de que a UFC Partners era apenas um representante comercial. Se em data vênia, o voto da desembargadora relatora requer que não seja acompanhado, afastando a responsabilidade tanto da UFC Partners quanto do Paulo César. Obrigado e um bom dia. Doutor, na verdade, o assunto é muito simples, esse grupo econômico, mas ao contrário do sustentado, me pareceu que realmente esse contrato de representação, ele não era um contrato real. Veja bem, na cláusula 2ª, entre as obrigações da contratada, a quinta reclamada era responsável pelo gerenciamento total da área comercial, está previsto no contrato. Ela era responsável pelo gerenciamento de toda a rede de representantes comerciais. Ela funcionava no primeiro andar do mesmo prédio onde ficava a primeira reclamada. E esse seu Paulo César, o senhor Paulo César acabou se revelando como um sócio oculto da quinta reclamada. Então, o conjunto probatório desses autos, eu acho que realmente não admite outra conclusão senão a existência desse grupo econômico. Então, por esse motivo, é que eu estou mantendo a sentença que reconheceu o grupo econômico. Doutor Helder. Senhor presidente, doutor Bruno, eu não me lembro realmente do que o senhor está falando, são tantos processos que eu não me lembro. Mas nesse caso aqui, eu acho que a doutora Maria Laura fez um belo apanhado aqui das provas, documental, testemunhal, e eu estou acompanhando a doutora Maria Laura no voto. Também eu acompanho, então é unânime na forma do voto proposto pela relatora. Processo Bom dia, número... doutor. Bom dia. Eu aqui. Esqueci também. À distância. Processo número 36 da pauta é uma sustentação oral à distância, originária do foro de Varginha, é no AP... É no AP número 218-2012-079. Relator, doutor Márcio José Zebende, revisora, doutora Maria Laura Franco Lima de Faria. O agravante é Luiz Augusto de Souza e agravada Steam Master, comércio de equipamentos térmicos limitado em recuperação judicial. Inscrita para sustentação oral, doutora Laura de Melo Rosa, pela agravada Steam Master. 36. Doutora Laura, a senhora nos ouve? Ouço, bom dia. Bom dia. São 4 processos com a mesma questão, não é isso? Isso. Nós vamos chamar todos juntos, tá bom? Ok. O segundo processo é o 42 da pauta,
é também o AP número 1385-2012-079. O relator e revisor são os mesmos, Dr. Márcio, doutora Maria Laura. O agravante é Fernando do Nascimento Gonçalves e a agravada é Steam Master. A advogada inscrita é a mesma doutora Maria Laura. E o processo número 43 da pauta é o AP número 1388-2012-079. Os julgadores são os mesmos, o agravante é Edson Estevão da Silva, agravada também Steam Master, e a advogada inscrita é a mesma. E, finalmente, o processo número 44 da pauta, que é o AP número 1421-2011-079, com a mesma composição de julgadores. O agravante é William Garbato Rodrigues, agravada também Steam Master, e a advogada inscrita é a mesma, doutora Laura. Então, com a palavra o relator para a súmula do seu voto, dos seus votos nesse caso, né? A questão é a mesma. É uma questão que é conhecida aqui do tribunal, são 68 agravos que tem diversas turmas. Eu estou rejeitando a preliminar de inadmissibilidade suscitada enquanto minuta, conhecendo do agravo de petição e, no mérito, negando-lhe provimento, que não incide em custas processuais. Instrução normativa 1/2002 deste regional, artigo 7, inciso 4º. Doutora, a senhora aguarda o primeiro voto divergente? Aguardo. Doutora Maria Laura. Essa questão recorrente aqui na turma, né, presidente? E dessa vez são os 4 agravos que vieram juntos. Eu estou acompanhando inteiramente o voto do relator. Doutor Helder. De acordo, senhor. Então, a unanimidade prevalece o voto na forma proposta pelo relator. Muito obrigada, senhora. Bom dia aí. Eu que agradeço. Bom dia. Tchau. Processo número 37 da pauta é o RO número 490-2015-002. Relator Dr. Márcio Zezebende, revisora doutora Maria Laura Franco Lima de Faria. O recorrente Luiz Flávio Vieira Brant e a recorrida Sociedade Educacional Uberabense. Inscrito para sustentação oral, Dr. Tiago de Almeida Mendonça, pela recorrida 37. 37. Na pauta, com a palavra o relator para a súmula do seu voto. Eu estou conhecendo o recurso interposto por Luiz Flávio Vieira Brant. No mérito, eu estou dando parcial provimento para, afastando o enquadramento sindical declarado na origem, definir por aplicação das disposições previstas nos instrumentos coletivos celebrados entre o Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais, SIMPRO-MG, e o Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais, SINEP-MG, e deferir ao autor as diferenças salariais decorrentes da não observância do piso salarial, observando-se os reajustes previstos nas CCTs ora reconhecidas, e a forma de cálculo dos salários dos professores, como se apurarem na liquidação de sentença, com reflexos em aviso prévio, 13º salários, férias mais 1/3, e incidência de todas essas verbas em depósitos de FGTS, multa normativa, a cláusula 51ª ou equivalente das CCTs, na base de 10% do valor principal que vier a ser apurado em liquidação. Estou fixando em 15% o valor da condenação que vier a ser apurado em liquidação, a verba honorária devido ao sindicato assistente do autor. Incide em juros e correção monetária na forma da lei das súmulas 200 e 381 do Colendo TST. Recolhimentos fiscais e previdenciários com atenção à legislação de regência. Parcialmente procedentes os pedidos, eu estou fixando o valor da condenação em R$ 28.000 e das custas em R$ 560 pela reclamada, invertendo-se os ônus da sucumbência fixadas às folhas 307. Perfeitamente, excelência. Primeiramente, bom dia a todos, senhores julgadores, nobres servidores públicos e advogados aqui presentes. Em relação à questão do enquadramento sindical, ao qual é o ponto essencial do provimento parcial proposto pelo excelentíssimo senhor desembargador relator, cumpre esclarecer 2 pontos destacados pela sentença. O primeiro é o de que há razões para questionar a pertinência e prevalência das convenções coletivas celebradas entre o Sindicato dos Professores de Minas Gerais, o SIMPRO-MG, e o Sindicato dos Estabelecimentos do Ensino do Triângulo Mineiro, o SINEP-TM, igualmente firme nos comandos constitucionais de autonomia negocial das entidades sindicais
de valoração da negociação coletiva no âmbito do direito do trabalho, com fulcro no artigo 7º, inciso 26 da Constituição, e da representatividade ampla e legítima dos seres coletivos na defesa dos direitos de sua categoria, com fulcro no artigo 8º, inciso 3º da Constituição. E por quê? Porque a Sociedade Educacional Berabense não participou das negociações coletivas firmadas entre o Simpro de Minas Gerais e o Sinep Minas Gerais, o Sindicato das Escolas Particulares do Estado de Minas Gerais. E com base na questão da representatividade, houve enquadramento sindical por parte da respeitável sentença, a partir do instrumento firmado pelo Simpro e o Sindicato dos Estabelecimentos do Ensino do Triângulo Mineiro. Hipóteses diversas, ou seja, o reconhecimento do enquadramento sindical diverso, implicaria, no caso, uma violação à Constituição, especialmente sob a regência do artigo 8º, incisos 2º e 5º da Carta Magna, já que esses são os instrumentos a serem aplicados na relação de emprego e análise, e aqui, inclusive, em uma propositura de uma interpretação análoga aqui, a partir da orientação da súmula 374 do TST. E por quê? Porque o empregado integrante da categoria profissional diferenciada não tem o direito de haver de seu empregador vantagens previstas em instrumento coletivo na qual a empresa não foi representada por órgão de classe de sua categoria. Esse me parece ser o ponto essencial em relação à questão do enquadramento sindical. A efetiva representatividade da sociedade educacional berabense perante os sindicatos dos estabelecimentos de ensino do Triângulo Mineiro e não perante os sindicatos das escolas particulares do Estado de Minas Gerais, Excelência. São essas nossas considerações em relação às diferenças salariais. Aí, no caso, de fato, a questão decorre do enquadramento sindical. Doutor Márcio. Eu estou aplicando a Convenção Coletiva de Belo Horizonte com base no princípio da territorialidade, porque ficou demonstrado que o reclamante trabalhou apenas e exclusivamente em Belo Horizonte. Então, o fato da empresa não ter participado da convenção coletiva não ilide a aplicação dela, porque se aplica pela atividade fim dela e pelo local de prestação de serviço é realmente Belo Horizonte. Então, como o doutor falou, o resto é tudo consequência. Por isso é que eu vou manter o meu voto. Tá certo, doutora Maria Laura. Eu estou acompanhando, presidente. Estou de acordo, senhora presidente. Então, a unanimidade prevalece o voto na forma proposta pelo relator. Bom dia, doutor. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço a atenção de Vossa Excelência. Processo número 41 da pauta é o AP número 1293-2008-043. Relator, doutor Márcio Zezebende, revisora, doutora Maria Laura Franco Lima de Faria. A agravante é Estefânia Maria Soares Pereira e a agravada Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura. Inscrita para sustentação oral, doutora Maria Luísa Pereira Issá, pela agravada, UNITRE. 41 da pauta tem a palavra o relator para a súmula do seu voto. Eu estou conhecendo o agravo de petição interposto por Estefânia Maria Soares Pereira para, no mérito, negar-lhe provimento. Eu estou também determinando a expedição de ofício à OAB seccional de Minas Gerais, com cópia da presente decisão, para que venha tomar ciência da conduta processual da doutora Letícia Pereira Rodrigues, OAB 99.408, e possa adotar as medidas que entender cabíveis em razão do que dispõe a Lei 8.906/94 e o Código de Ética e Disciplina ditado pelo Conselho Federal da OAB. Não incidem em custos processuais. Instrução Normativa 1/2002 desse regional, artigo 7º, inciso 4. Doutora, aguarda. Doutora Maria Laura. Presidente, eu também estou de acordo, inclusive, quanto ao oficiamento à OAB, tendo em vista o ocorrido nos autos. Doutor Helder. De acordo. A unanimidade prevalece. Muito obrigada, bom dia a Senhora, todos. senhora, bom dia. Bom, agora nós acabamos o processo. Eu consulto. Eu consulto aos colegas o seguinte: nós temos poucos processos físicos. Eu podia terminar. Vão né? terminar, exatamente. Acho que não, são. é pouquinho, é rapidinho, tá? E hoje não tem muita divergência, só para a gente agilizar aqui, que aí já facilita para a publicação. Fala também do horário. Do horário, está muito do horário. Vão rapidinho, então. Há um processo que vem adiado da sessão passada, é o RO número 966-2014-023. Doutora Maria Laura, relatora, doutor João Bosco, revisor, já deixou seu voto consignado e está com vista para a doutora Mônica. Eu pedi vista, eu acompanho a relatora, pelas razões consignadas no relatório de pedido de vista que eu fiz, tá? Bom, pauta normal agora. Ficou por maioria, Ficou né? por maioria vencido, Esse João. deitado. Tá tudo, isso aí já tá certinho, tá?
vencido o João, doutor João Bosco. Então, agora vamos aos processos de requisição, que é a relatora doutora Maria Laura, doutor Helder é revisor e eu sou a terceira votante. Do 2 ao 8 da pauta, eu não estou vendo nenhuma anotação de divergência do doutor Helder. Se ele tiver alguma superveniente, me diga. Eu tampouco tenho divergência. Então, prevalecem os votos à unanimidade na forma proposta pela relatora. No número 9 da pauta, tem uma anotação de divergência do doutor Helder. É a jornada mista. Eu só aplico a súmula 60, desculpa, quando há O 22 o trabalho a 5. de 22 a 5. Nesse caso aqui, parece que é de 23. Tem alguma pequena variação em Então, alguns eu dias. tenho esse mesmo entendimento, pelo menos por hora. Então, neste caso, eu acompanho a divergência e fica vencida a doutora Maria Laura, neste ponto, que é o adicional noturno. Quanto ao mais, estamos de acordo com ela. Então, prevalece o voto unanimemente. adequação. Ela fará a adequação, fica assim proclamado. O 10 da pauta é a mesma coisa, tem opções, né? Segunda, eu estou na segunda. Segunda opção, eu também fico com a segunda opção. Deixa eu ver se eu fiz opção para Opção ficar variada. vencido ou não. Ah, não, esse eu vou ter que ficar vencida, né? Então, Esse é aquele do maquinista. é do maquinista. É. Vossa Excelência já fez o voto Eu adaptado. fico vencida. Já prevenindo o Exatamente. entendimento que talvez prevalecesse. Então, prevalece a segunda opção. Vencida em parte. Fica vencida a doutora Maria Laura, cuja opção de entendimento é a que está consignada na primeira opção. Então, no número 11 e número 12 da pauta, não tem nenhuma anotação de divergência do doutor Helder. E eu também não tenho divergência. Então, os dois prevalecem à unanimidade. O número 13 da pauta é um... Hã? Doutor Helder impedido. Doutor Helder está impedido e eu participo, e o doutor Márcio também participa na condição de revisor. Da Atento, né? É um da Atento, Banco Cifra. Safra. É Cifra ou Safra? Ah, é Cifra. Banco Cifra. Parece... Rima com Safra. Cifra e Safra. Pode até fazer um poema. Bom, então aqui, eu nesse caso, é uma ação... Terceirização. Prevalece o voto da relatora, que eu não estou vendo divergência do doutor Márcio, mas eu com ressalva de fundamentos. Mas eu acompanho a relatora integralmente no voto dela. Tá bem? Bom, agora, do 14 e 15, são processos, e aí, de sumaríssimos da doutora Maria Laura como relatora. O doutor Helder e eu participamos. Não vejo nenhuma anotação de divergência do doutor Helder. Eu também não tenho divergência. Então, os dois prevalecem à unanimidade. Agora, os processos 16 a 18. Eu sou relatora, o doutor Márcio é revisor, doutora Maria Laura, terceira votante. Não estou vendo nenhuma anotação de divergência. Não tem. Então, prevalecem os três à unanimidade. 19 é sumaríssimo. Eu sou relatora, mais uma vez. Não estou vendo nenhuma anotação de divergência. Não há. Não há divergência, eles prevalecem à unanimidade. Processo número 21 a 32 da pauta. Doutor Helder, eu, como revisora, doutor Márcio, como terceiro votante. É isso mesmo. Então, vamos lá. Do 21 ao 32 da pauta. Do 21 ao 25, eu não tenho nenhuma anotação de divergência. Eu vou ficar só vencido no 22, questão da prescrição intercorrente. Ah, beleza. Doutor Márcio fica vencido no 22, que é questão da prescrição intercorrente. Não fica, não. Eu fico vencida, O senhor não aplica, não? Eu não aplico. Não. Então prevalece o voto. Vossa Excelência aplica? Demais. Ele é que fica vencido. Ele que Eu fica amo vencido. tudo isso. Não, peraí, não, vamos ficar calmos. Eu não aplico a prescrição intercorrente. Nem doutor Márcio. Nem doutor Márcio. Ah, então tá. Então o doutor Helder vai ficar vencido. Muito bem. Então no 20... Não, o doutor Helder não fica vencido, porque eu... Ele aplica, né? Mas eu não aplico. Nós dois não aplicamos. Estou cansada, vamos lá. E nem tem condição de ter férias. 26 da pauta. Aí esse aqui vai mudar então, né? Vai mudar, vai prevalecer, vai fácil. Deixa eu ver. Deixa eu abrir o processo aqui. É porque eu pensei que o doutor Márcio me acompanha. Não, Vossa Excelência vai ficar vencida, eu fico como redatora. Doutor Márcio acompanha. Então vai seguir. Na próxima eu faço Sem problema, isso não é um problema. Vamos lá. Dá provimento para Dá provimento para afastar a prescrição intercorrente e eu fico relatora.
que aplica isso? Acho que nessa turma ninguém. Acho que o João Bosco João aplica. Bosco, João Bosco Quando Maria aplica Estela a não aplica, prescrição não. intercorrente. Não? Maristela não aplica Não. a prescrição intercorrente. Só o João Tá bom. Bosco. É só o Na doutor João composição. Bosco. É na composição. Agora depende de quanto está substituindo, aí depende. Agora, né? eu fico como redator. Não, eu fico como redatora. Porque eu não fiz a divergência, porque eu achei que Vossa Excelência... Eu também pensei que ele fosse... Então tá aqui. Então aí 23, 24 e 25. Eu não falei 23. nada porque eu sou terceiro votante. Então tá tranquilo. 26 da pauta. Tem uma observação que é minha. Deixa eu ver o que é. A saúde fundamental. Aqui é o seguinte, é porque tem uns casos em que não há garantia total da execução, mas que penhora alguma coisa, às vezes é tudo aquilo que pode ser penhorado, e você fica guardando esses cacarecos do processo para esperar o dia que for completar, para poder esgotar a parte de impugnação. E já aconteceu diversas vezes que essas coisas penhoradas, elas desaparecem, e aqui a gente está falando de equipamentos de informática, desvalorizam muito rapidamente e acaba você perdendo a possibilidade de conseguir algum valor para execução. Então, eu vejo isso de uma certa forma meio temperada, essa questão aqui da necessidade de garantia total da execução para os embargos, no interesse do exequente. Porque às vezes eu acho que resolve essa parte de impugnação. Então, eu vou acompanhar aqui, mas com essa ressalva e dúvida, eu pus aqui, sobre se seria bom uma tentativa de conciliação. Uma tentativa de conciliação neste caso. O grande problema, doutora Mônica, é abrir a possibilidade. Eu abro. Você colocar numa emenda e tudo. Esse negócio de, neste caso, quando você fala neste caso, são todos. Pois é, mas geralmente eu dou, sabe? Então, mas aqui 94 mil, quer dizer, se você não completar essa penhora, esse dinheiro está lá, dependendo da impugnação, ele não vai poder ser liberado. Então libera tranquilo. Vai passar o prazo. Depende do que está impugnado como cálculo. E ver o que está penhorado. Depende muito de cada caso. Mas tudo bem, eu vou acompanhar. Principalmente quando. Aqui ainda é dinheiro, é mais fácil. Mas quando hoje aqui foi dinheiro, então. Mas quando penhora bem, porque nem sempre o Bacenjude é o que nós sonharíamos que ele fosse. Isso é processo para conciliação. E por isso que eu pus aqui, se não seria bom uma tentativa de conciliação nesse caso. Isso aí é as partes que tem que querer, né? Não, mas a gente pode mandar lá para o núcleo também. Marcelo. Às vezes manda para o núcleo depois, de julgada aqui, não sei. Porque o juiz lá não fez a tentativa. Enfim, então eu vou acompanhar, eu estou fazendo só essa ressalva. Tá? Qual é a vantagem da empresa nisso? Não vai querer. 27 e 28 da pauta. Há alguma. Não há divergência, prevalece a unanimidade. No 29 da pauta, tem uma observação. Esse negócio da tabela. Eu entendo que essa tabela de sobrevida ela só faz sentido quando você vai converter o valor em indenização. Porque senão, é enquanto a pessoa viver. Se eu estou dando a pensão mensal, o dano não diminuirá se ela sobreviver nos 65 anos. Mas talvez geralmente faz essa estimativa só se quando as partes querem transformar isso. Mas aqui não é o caso. Eu acho que é uma viúva, né? Aqui é uma viúva. Tem que ser vitalícia. Eu acho que ela é vitalícia, então. Não, eu acho que ela é vitalícia, né? Só da viúva, né? Da viúva? Da viúva. Eu concordo aqui, ó. Então, aqui, ó. O termo final para a primeira reclamante viúva do ex-empregado é a data em que ela completar 65 anos. Isso. E se ela viver até 80? Da viúva eu concordo. Agora da outra... Não, da outra não. Tá certo. Da outra tá certo. Qual que é a divergência? Para fixar uma outra data? Para não ter limite até 65, até ela falecer. Como nós estamos fixando, não estamos fixando a pensão, então o termo final é a vida dela, é o termo da vida dela. O 65 é se a gente fosse converter no valor de indenização. Aí a gente precisava de um parâmetro. Então o parâmetro que se usa é o parâmetro da média, da previsão de idade. Será a vida dela? Da vida dela. Pode ser. Eu faço entendeu? essa adaptação. Tá? Bom, ela pode morrer com 60? Ela pode morrer com 60 ou com 80. E aí ela vai, se ela morrer com 60, vai ficar recebendo muito fica. Vai ter contraditório. Tá certo. Porque está até os 65. Tomara que ela viva 90, né? Vamos torcer pelo melhor para ela. Vai sair isso aqui? Hã? Vai sair isso aí. Enquanto. Termo inicial será para o termo final. A data. Enquanto viver. Enquanto viver. Enquanto viver. Enquanto é a vida dela. Podia o termo inicial e o termo final para a primeira reclamante viúva, né?
É o termo, é o fim Viver. de sua vida, né? É o fim de sua vida. Para não falar que é a sua morte, porque meio trágico. É, É isso. até morrer. Até morrer é meio triste, né? Mas vamos, entendeu? Depois a gente ajusta aí, mas é isso. Unânime. Então prevalece unânime, né? Ok. Eu faço Do 30 ao 32, não vejo divergência aqui, doutor Márcio. Não. 33 da pauta. 33 Não. da pauta. Não, doutor, não tenho divergência. 33. 33. Doutor, não tenho divergência, doutor Márcio. Também não. Prevalece unânime, tá? Então agora são os processos de que é relator o doutor Márcio, revisora a doutora Maria Laura, terceiro votante. Deixa eu ver se sim todo. Terceiro votante. É a senhora. Sou eu. Então tá bem. Do 34 da pauta até o Todos têm divergência. 45. Não, eu não voto nesse, é o doutor Helder. Esse Sou aqui eu. não, é o doutor Helder. Bem que eu estava apavorada aqui, porque... Bom, então 34 a 30, 34 da pauta. Tem divergência. Tem divergência da É, doutora Maria Laura. Esse eu fico vencida, é aquele grupo econômico Nós julgamos da outro dia. Via Vêneto, da Brookfield, Isso. Doutor Helder acompanha o relator? Sim, senhora. Prevalece o voto, vencida a doutora Maria Laura. 35 da pauta. Vocês Tem não uma reconhecem divergência? o grupo, né? É o 35, eu tenho divergência, porque eu mantenho a decisão de folha 124, nego provimento ao agravo, aplicando as súmulas do nosso Tribunal Regional e extingo a execução. Doutor Helder. Eu estou acompanhando o relator, senhor presidente. Então prevalece o voto do Vencida. relator, vencida a doutora Maria Laura. Número 38 da pauta. Nesse também eu vou ficar vencida, porque quando ocorreu a doação do bem, eu acho que até para o filho, pelo nome, deve ser filho do executado, já estava ajuizada a ação. A empresa já tinha sido rebelde, já não era encontrada, então eu considero que isso aí está claramente configurada a fraude contra credores. E o bem, então, foi doado ao filho. Então, doutor Helder. Com o relator, senhora presidente. Então prevalece o Senhora voto Capim. na forma proposta pelo relator, vencida a doutora Maria Laura, nesses pontos nesse aspecto que ela indicou. O 39, 40 e o 45 da pauta, não estou vendo nenhuma anotação de divergência no sistema. Doutor Helder, também não? Nenhuma. Então Não. ele prevalece na forma proposta pelo relator. Em relação aos EDs, eu tenho um destaque no ED meu que eu fiz com a opção, 530 que é o... e 60. Qual? 560 2015. 560 2015. Tá na tela. Eu vou ficar com a primeira opção. A primeira opção é a minha também? Não está conhecendo. Já estou tendo Não estou PJR. conhecendo. Ah, então tudo bem. Tá. Então, primeira opção prevalece na forma proposta pela relatora. Quanto aos demais votos de EDs que foram distribuídos com antecedência, estão aqui na tela. Alguém tem alguma divergência, alguma observação, quer fazer algum destaque? Não. Então, eles prevalecem na forma proposta pelos respectivos relatores. Vamos, então, à primeira sala do PJE. Até tá bom, né? São de 9 horas e 30 minutos, Tá bom. de relatoria da doutora Maria Laura Franco Lima de Faria. Eu fiquei morrendo de medo. Bom, então agora Da vamos à versão primeira nova. sala. Nela é relatora a doutora Maria Laura. Vou pegar aqui, presidente. Pois não. Acho que ela tem. Oi? Pronto. Pronto, tudo bem? Está no painel do magistrado na sessão. Então vamos lá. Pegamos o Observando processo observado a ordem. das inscrições. É o processo número 4 da pauta, o AP número 10.283/81/2015, agravante Roseli Souza Vanderlei e agravados Carlos Roberto Mansueto e plano contábil EPP. Inscrito para sustentação oral, Dr. Tiago de Almeida Mendonça, pela recorrente Roseli, 4. Número 4 da pauta tem a palavra relatora para a súmula do seu voto. A sessão de presuntivo. Presidente, eu estou entendendo que
não cabe agravo de petição no momento, nesse caso, porque é uma exceção de pré-executividade. Então, eu não estou conhecendo do agravo. É por quê? Roseli, pela recorrente. Tem a palavra, doutor. Muito obrigado, Excelência. Aqui, à guisa de provocação dessa douta turma julgadora, inclusive até porque a questão fica distrita aqui a admissibilidade do recurso, urge suscitar a Instrução Normativa 39 de 2016 do TST, que dispõe sobre as normas do Código de Processo Civil aplicáveis, aqui é o caso, e, em especial, o contexto que demonstra que o agravo de petição aqui versa sobre o incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Aliás, um incidente que não observou a forma prescrita pelo CPC. E, nessa hipótese, resta disposto aqui no artigo 6º da referida instrução normativa, editado pela Resolução 203 do Tribunal Superior, de que, abre aspas, aplique-se ao processo do trabalho um incidente de desconsideração da personalidade jurídica regulado no Código de Processo Civil. Parágrafo 1º. Da decisão interlocutória que acolher ou rejeitar o incidente, aí vem o inciso 2º. Na fase de execução, cabe ao agravo de petição, independentemente de garantia do juízo. Então, seria aqui o caso, talvez, de adotar e abraçar a regra prescrita, a orientação prescrita, aqui no caso, pela Instrução Normativa número 36 do TST. São essas as nossas considerações. Presidente, eu só esclareço, né, ao doutor, que eu entendi que não aplicava a instrução normativa, aliás, foi invocada, tem razão recursal, porque não, nesse caso aqui não houve a instauração do incidente de desconsideração, nos termos do 133 e 137 do CPC novo, né, que é exatamente o que prevê a instrução normativa. Então, eu continuo entendendo que a decisão é interlocutória e o agravo é incabível no momento. Doutor Helder. Eu estou de acordo com a doutora Maria Laura, lembrando-se também que nós temos a OJ aqui das turmas do TRT, que também demonstra ser incabível o agravo de petição nesse caso. Eu acompanho também a relatora, sem prejuízo de continuar pensando sobre isso, até porque eu acho que o incidente ele é uma coisa que tem que ser feita. Enfim. Então, acompanho e prevalece a unanimidade o voto na forma proposta pela relatora. Obrigado, Excelência. Obrigado, bom dia a todos. Doutor. Bom dia. Processo número 30 da pauta é o ROPS número 11-36104-2016. Recorrente Conservo Serviços Gerais Limitada e recorrida Valene Nascimento Conceição. Inscrita para sustentação oral, doutora Isabel das Graças Dourado, pela recorrente Conservo. 30. 30 da pauta. 30 da pauta. Tem a palavra a relatora para a súmula do seu voto. É um ROPS. Eu estou... Bom, doutora. Estou conhecendo o recurso da reclamada e dando-lhe provimento para absolvê-la de toda a condenação que lhe foi imposta, invertido os ônus da sucumbência, fixando as custas em 204,39, calculado sobre o valor da causa pela reclamante isenta. Estou autorizando a ré a buscar junto aos órgãos próprios o valor recolhido, pago a título de custas, após o trânsito em julgado da decisão. Desculpa, doutora Maria Laura, a senhora aguarda o primeiro voto? Aguarda, doutor Helder. Estou de acordo. Também de acordo, prevalece a unanimidade. Obrigada, gente. Um bom dia. Obrigada. Bom dia. Processo número 22 da pauta é o ROPS número 10.909-30-2016. O recorrente Marco Aurélio Fraga Rios e recorrida Semic Distribuição S.A. Inscrito para sustentação oral, Dr. Ramon Coelho Marinho, pelo recorrente Marco 22. Processo, bom dia. Essa é a divergência, né? Permito. Não... Fique tranquilo, tá bem posto. Obrigado. Esse é a divergência, né, presidente? Oi? Esse processo, a divergência, é aqueles processos da CEMIG. Eu estou dando provimento para condenar a ré, fornecer ao reclamante o PPP e o novo laudo técnico pericial de periculosidade relativamente ao período de 95 a 97, dos quais deverá constar que a exposição a agentes nocivos ocorria de modo habitual e permanente.
e a obrigação deverá ser cumprida após o trânsito em julgado. É uma pessoa que está se aposentando. É um PPP, está se aposentando e não conseguiu por falta desse PPP. E sob a pena de multa diária de R$500 até o limite de 5 mil. Doutor Helder. Dá uma divergência. Porque é pontual, é tudo. É tudo. Há uma divergência, mas eu estou acompanhando a relatora. O senhor está pelo reclamante, não é? Desculpe eu obviar tudo isso, mas o senhor vai ter que sofrer para fazer uma sustentação para chegar no final e ter. Então, eu estou anunciando isso porque, à vista da prova testemunhal, eu entendi a divergência do doutor... Se o senhor quiser falar sobre a divergência, doutor, fala, por favor, só porque eu acho que não é importante. A senhora mandou? O problema é essa situação nos aflige muito na justiça em primeira instância. Eles chegam lá querendo PPP de um período de 95 a 97. Quer dizer, ele foi, tá vendo, o reclamante foi em relapso até debaixo da... Mas ele não é relapso, ele não consegue isso antes. Não, mas antigamente conseguia. O SB40, antigamente existia o SB40, a empresa... É difícil para as empresas fornecerem. Não, e só aparece mesmo quando ele... E, na verdade, ele tinha trabalho externo em condição... E administrativo, né? Mas ele fazia os dois, o problema era esse. Que ele fazia então, os dois. nesse caso, por isso eu entendi. Tem perícia... Ele tem direito. Eu entendi a divergência do doutor Helder, porque ele se baseia na falta de perícia, e ele tem uma divergência que é realmente relevante. Por isso eu achei importante que ele dissesse, porque há uma razoabilidade na divergência dele. Mas à vista da prova dos autos, eu vou acompanhar a relatora neste caso, tá? Então prevalece o voto dela. A Vossa Excelência me pediria só uma breve consideração? Pode, mas o senhor já só para esclarecer que só talvez a negligência da parte tenha sido porque ele só tomou ciência da necessidade não, ele tinha um documento que ele estava preenchido de forma irregular só agora quando requereu a aposentadoria. É sempre assim. Então aí prevalece o voto da relatora, vencido com boas razões o doutor Helder. Tá? Então é bom que as coisas fiquem claras. Né? Muito obrigado ao senhor, viu? Processo número 38 da pauta é o RO número 10866-04-2015. A recorrente é SK Automotivo S.A., distribuidor de autopeças, e recorrida Chiara Rúbia de Lima Silva. Inscrito para sustentação oral, Dr. André Guide Barbosa de Jesus, pela recorrente SK 38. SK? É o 38 da pauta, ele acha que ele é o primeiro da minha. Esse é o que veio adiado. É o que veio adiado. Veio adiado? Sim, doutora, a senhora lembra semana passada? Exatamente. Que Vossa Excelência não podia comparecer. É isso. Eu estava lembrando por que esse processo foi adiado. Ele não poderia comparecer para sustentação oral. Foi isso. Aí pediu para adiar. Exatamente. Então tem a palavra relatora. Eu estou conhecendo do recurso e negando-lhe provimento. Doutor, o senhor é procurador da SK, a recorrente. Tem a palavra. Ô Vitor, sim, doutor. Grampeador, por favor. Senhores, excelentíssima senhora presidente, excelentíssima senhora relatora, excelentíssimos desembargadores desse grande tribunal, iniciar agradecendo por terem concedido adiamento. A gente operação para poder vir de São Paulo para fazer. Doutora Maria Laura, essa operação padrão aqui. Muito todo obrigado. Mundo que pede já bom, o processo ele foi julgado com base em prova emprestada, porque as partes concordaram que esse processo poderia ser julgado com essa prova emprestada, porque existiam 3 ações anteriores a essa com o mesmo pedido, eram ações análogas, onde vendedores também faziam esse pedido de configuração em telemarketing. E aí o que aconteceu, acho que é interessante até explicar um pouquinho o histórico dessas 3 ações, já que elas são as provas emprestadas dessa presente ação. Vez ou outra, a empresa ela recebia ações de vendedores pleiteando essa configuração de telemarketing. E esses processos sempre foram julgados improcedentes. A reclamada ela nunca tinha sofrido uma condenação nesse sentido e achava bastante claro que os seus vendedores não eram operadores de telemarketing. E acontece que em Uberlândia, existe essa filial de Uberlândia, onde, até fiquei sabendo após a ocorrência desses processos, existem várias empresas de telemarketing em Uberlândia. É comum esse tipo de trabalho lá. Então parece que a justiça, as varas, estão bastante habituadas com esse
com essa matéria, o próprio advogado é bastante habituado com essa matéria. E talvez nas primeiras 2 ações, a empresa não teve o devida atenção e acabou não fazendo uma prova detalhada a respeito de como se dava essa atividade dos vendedores. E então acabou ficando de uma forma frágil e ela acabou perdendo essas 2 primeiras ações, que são a prova emprestada utilizada pelo reclamante no processo. Contudo, na terceira demanda, a reclamada já atenta a essa questão, peraí, precisamos mostrar os detalhes do que está acontecendo, de como que eles trabalham lá dentro. Conseguiu, então, nessa terceira ação, fazer uma prova bastante robusta e detalhada sobre como se davam essa atividade dos vendedores. E aí o juiz, até da terceira vara de Uberlândia, julgou improcedente o pedido de telemarketing nessa terceira demanda. E então ficaram, digamos, 2-1 a respeito do mesmo trabalho, sobre configurar ou não o vínculo. Então veio essa presente processo, onde as partes concordaram que poderia ser juntada essas atas para fazer o julgamento. E aí eu gostaria de chamar a atenção de Vossas Excelências justamente para que a prova emprestada juntada pela reclamada, que foi juntada antes da ata da audiência, até um dia antes da audiência, e também a sentença paradigma, é a prova onde vocês poderão encontrar mais detalhes sobre como se dava essa atividade. Então, veja que a empresa ela é uma distribuidora de autopeças que revende peças para lojistas de lojas de autopeças. Então, ela compra do fabricante e revende em grande quantidade para lojistas. E, para isso, ela possui um departamento de vendas interno. Esse departamento de vendas, então, trabalha da seguinte maneira. Os vendedores têm a sua própria carteira de clientes, eles atendem os seus clientes, que muitas vezes até vêm de outras empresas, porque eles já atuam nesse setor de autopeças. Não há um roteiro de vendas, não há um script de atendimento. Tá? Eles têm um contato até de proximidade com os seus clientes ao longo do relacionamento vai sendo criado, né? E aí eles fazem vendas por vários meios. Esses meios como e-mail, Skype, fax, WhatsApp, rádio Nextel, que agora não está mais tão comum, e telefone também, existe contato telefônico. Existem outras atividades que eles fazem, envio de e-mail para fornecedores, para funcionários da empresa mesmo, participam de reuniões de campanha de venda, atendem clientes, os seus clientes até de forma presencial na empresa, para esclarecer dúvidas sobre alguma peça, fazem abertura de carteira de clientes, enfim. Acontece que tem um ponto aí, uma atividade que não usa o telefone, que é feita com muita frequência, que é a cotação do pedido por planilha. Por quê? Como é uma autopeça, como é distribuidora de autopeças, os produtos são comprados em grande quantidade. Então, só as vendas por telefone assim direto só são feitas quando a quantidade é pequena, o que é uma minoria. Na grande maioria das vezes, as lojas compram de 1 até 1.000 itens. E aí, eles não vão passar os 1.000 itens ou 500 itens por telefone um a um. Eles preparam uma planilha e mandam, então, para o vendedor, através de e-mail ou até fax. O vendedor pega aquela lista e vai fazendo a cotação e depois, quer dizer, fora do telefone, né, no sistema, vai pegando os valores e depois reenvia para o cliente para ver se, enfim, conclui a venda. E aí, justamente entrando na nossa prova emprestada, para mostrar que isso foi comprovado, né? A prova emprestada produzida no processo 0010-827-24 de 2015, mostra então que a testemunha na época reclamante, né, naquele caso reclamante, que inclusive se chama Doris Day, ela é a reclamante do primeiro processo, porque ocorreu isso, né, um ajudando o outro, né, um sendo testemunha do outro. A própria Doris Day, que foi uma das reclamantes anteriores da ação que foi julgada procedente, ela diz aqui, ó, a partir de perguntas do reclamado,
ela coloca aqui, tem empresas clientes que adotam o sistema de solicitar cotação por planilha. A quantidade de itens cotados poderia variar de 1 a 1000, de acordo com a empresa solicitante. Dependendo da empresa cliente, ela pode efetuar a cotação de um item ou vários itens, mas era rara a cotação de um único item, justamente por ser uma distribuidora. Uma vez que a reclamada é uma distribuidora por atacado, ela fala isso. O tempo para uma cotação com vários itens depende da forma como foi solicitada, podendo ser mais rápida quando ele já passa os códigos, em torno de 20 minutos, ou até mais de 1 hora, quando não são colocados os códigos. E aí vem o quanto ela faz disso. A depoente fazia de 4, 5 até 10 cotações por planilha todos os dias. Então, se a gente for para o lado da aritmética e fazer uma média, 4 a 5, 4 a 10, vamos botar 7 cotações por planilha, levando 20 minutos até mais de 1 hora, então coloque meia hora para cada vez que ela parar para fazer cotação, você vai ter aí 3 horas e meia, quase 4 horas, fazendo cotações por planilha todos os dias, dito pela testemunha do reclamante. Com base nisso, inclusive, nesse caso, o juiz entendeu que realmente não ficavam incessantemente ao telefone. E isso é corroborado posteriormente pela testemunha da reclamada, senhor Rildo Oséias Moreira, que diz aqui que confirma novamente que existem as cotações por planilha, enviadas algumas por fax, grande maioria por e-mail e Skype. As cotações poderiam contemplar de 1 a 1000 itens, engraçado que ele fala a mesma quantidade que a outra testemunha da outra parte, e as cotações de poucos itens eram concluídas em 1 hora, e a cotação de expressivo número poderia levar até 1 dia. Quer dizer, ele já até aumenta a quantidade de tempo que ele leva para fazer isso. Depois ele fala que estima em 60% da jornada ficar ao telefone e o restante do tempo ser consumido nessas cotações por planilha. Então, justamente com base nessa nossa prova emprestada, que foi onde a gente conseguiu detalhar a atividade desses vendedores, o tempo que eles ficam, que eles não são operadores de telemarketing, onde uma ligação cai atrás da outra, justamente pela existência dessas atividades desvinculadas do uso do telefone, é o que descaracterizaria, então, a aplicação desse artigo 227 da CLT. Existe, inclusive, um acórdão do TST proferido em dezembro do ano passado, recente, que diz assim, consta do RO, equiparação a telefonista e a operador de telemarketing. E aí vem a explicação, não se aplica a jornada reduzida prevista no artigo 227. Eu encerro, por favor. 227, só considerações finais. Quando, além do teleatendimento, televendas, telemarketing, outra função equiparável à de telefonista, realizem atividades diversas, como o atendimento presencial ou serviços de escritório. Aqui, no caso, a gente poderia dizer essa cotação por planilha, essa quantidade de outras atividades. Então, justamente por existir essas atividades desvinculadas do uso do telefone, é que a gente pode dizer aqui que o uso não era incessante, não havia desgaste físico, mental, que justifique essa vinculação de redução de jornada. Porque, enfim, isso até não é nem interessante para o próprio vendedor, uma vez que ele trabalha em cima de comissões. Então, dessa forma, gostaria que Vossa Excelência atentasse para a nossa prova emprestada e, estando demonstrado que o reclamante possui outras atividades desvinculadas do uso do telefone, pedimos que Vossas Excelências julguem improcedente o pedido, reformem a sentença para excluir a caracterização do operador de telemarketing na função. Palavra relatora. O doutor vai ver pelo meu voto, assim, publicar o acordo, se prevalecer, evidentemente, que, na verdade, o voto está pautado na análise da norma no anexo 2 da NR 17, e também dizendo que como o trabalho dessa autora, como operadora de telemarketing, enquadra nessa norma perfeitamente e de acordo também com a súmula do Tribunal Superior. Eu descrevo as atividades que a empresa reconhece. Vossa Senhoria acabou de dizer aí que 60% da jornada, 60% de uma jornada de 8 é quase a jornada integral de 6, a que ela deveria estar sujeita. Então, praticamente era tudo. E, além do mais, ainda tem nos autos o documento
que descreve todas as tarefas dela, e ela não só telefone, mas também por mensagens, WhatsApp, etc. Ela utilizava esses instrumentos de trabalho durante a sua jornada, e-mails, etc. E, além do mais, em documento em que está, que a própria empresa juntou, que indica alteração salarial, está bem lá constando qual que é o cargo dela, vendedor de televendas. E as fotos do local de trabalho também, que estão nos autos, elas são compatíveis com o estabelecimento de call center. Então, acho que a prova foi bem analisada em primeiro grau, e eu estou confirmando essa análise, enquadrando essa moça exatamente como uma vendedora de telemarketing. E a outra questão, Vossa Excelência nem sustentou, que são as guiltas. Isso aí, que era pagamento extra-folha, é uma questão. Então, estou mantendo meu voto, e nesse sentido de que a sentença está correta, e por isso mesmo negando provimento ao recurso. Palavra, doutor Helder. De acordo, senhora presidente. A apresentação oral me chamou a atenção, eu li os depoimentos aqui, enquanto o doutor sustentava, e eu vou ficar vencida, porque entendo que a atividade com o telefone e com o computador, ela não era, ela era, podia até ser significativa, mas havia outras atividades relevantes, e eu acho que aqui é uma certa literalidade na interpretação do que seja teleatendimento. Então, vou ficar vencida, prevalece o voto da relatora, vencida eu, nesse aspecto apenas, que é o da jornada de trabalho pela atividade de teleatendimento. Ok, muito obrigado. Processo número 9 da pauta é o RO número 10.386, 24/2016. Primeira recorrente, os recorrentes são Comércio e Representações, Secote Limitada, e Log Cláudio Transportes de Carga Limitada. Recorrido Welder de Rezende Oliveira. Inscrita para sustentação oral, doutora Camila Januzzi Naves Vilela, pelo primeiro recorrente, Secote Limitada. 9 da pauta. 9 da pauta, tem a palavra a relatora para a súmula do seu voto. Eu agradeço o memorial que a doutora Camila apresentou, muito bem fundamentado. Eu estou conhecendo o recurso, a súmula é a seguinte: eu estou conhecendo o recurso, dando parcial provimento ao recurso das reclamadas para excluir da condenação pagamento do adicional de periculosidade e reflexos, invertidos os ônus da sucumbência, dos honorários a cargo da União, ora reduzidos para R$1.000 na forma da resolução 66/2010 do CSJT. B. Limitar a condenação ao pagamento de 2 horas extras por semana, acrescidas de 14 horas extras a cada 35 dias, observados os demais parâmetros fixados na sentença. C. Fixar a apuração dos feriados laborados com base nos registros do controle de frequência juntados aos autos, a partir dos tacógrafos, e limitar os respectivos reflexos ao FGTS mais 40%. D. Limitar a condenação ao pagamento de diárias ao período posterior a 2013, determinando a sua apuração com base nos registros dos controles de frequências realizados a partir dos tacógrafos. Nesse sentido, meu voto. Doutora, quer a palavra? Excelência, eu gostaria eu estou satisfeito com a proposta de voto. Posso aguardar a eventual divergência? Pode. Estou de acordo, senhora presidente. Também acompanho. Prevalece o voto da relatora à unanimidade. Obrigada, boa tarde. Aquele processo do MPT, a gente deveria julgá-lo quando voltar aquele que ela quer comer. Sem de vez. Eu estou sem de vez. Não. Depois a gente volta naquele processo e faz aquela referência. Tá bom? Para essa sessão, não há registro de outros advogados presentes. Sim. Então, agora nós vamos para a sala seguinte. Que é de... Outra sala. Depois. Mas sustentação é o parecer. Aí eu vou fazer. A gente faz com calma. Com início a sessão de 9 horas e 32 minutos, de relatoria da doutora Mônica Sete Lopes. Observando-se a precedência das inscrições e considerando os advogados presentes, o processo número 14 da pauta é o RO número 10.973/31/2015. Recorrentes é o Sintel MG e
Telefônica Brasil S.A., atual denominação da Global Village Telecom S.A., recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, Dr. Mário Luiz Casaverde Sampaio, pelo Sintel. 14 da pauta. É o 14 da pauta. O doutor Mário esteve comigo ontem. E é o seguinte, eu rejeito a preliminar de ausência de interesse recursal da ré, em razão do objeto do recurso já ter sido julgado improcedente, arguido contra razões pelo autor e conheço dos recursos. Rejeito a preliminar de legitimidade passiva do sindicato e, no mérito, nego provimento ao recurso da ré e dou provimento parcial ao recurso do autor para condenar a ré a pagar todos os substituídos que trabalharam em jornada extraordinária. 1. O valor correspondente ao ticket de alimentação e refeição, tal como aventado nas ACTs 2011, 2013, 2013, 2014, 2014 e 2015, parcelas vencidas e vincendas, alçando todos os contratos de trabalho ativos e rescindidos do período. Multa prevista na cláusula 55 da ACT 2014 e 2015, no importe de 10% sobre o salário nominal do empregado, a ser paga por empregado prejudicado. Honorários advocatícios a favor do sindicato da autora, a razão de 15%, incidente sobre o valor bruto da condenação, tudo nos termos dos fundamentos, parte integrante desse dispositivo. Ficou autorizada a compensação dos valores pagos ao mesmo título sobre o devido valor, incidirá a correção monetária, devendo ser aplicado o índice referente ao 1º dia útil, juros tal, de acordo com a súmula tal, essa parte toda tradicional. Contados os descontos fiscais cabíveis serão recolhidos e comprovados pela ré na forma. Bom, o resto aqui são todas essas providências padrão. Então, esse é o voto. Excelência, só... Aguarda o primeiro voto? Eu aguardo, sim, Excelência, porque está excelente da forma como Vossa Excelência colocou. O único pedido de esclarecimento só com relação à justiça gratuita, Vossa Excelência analisou? Justiça gratuita para o sindicato? Sim. Não, isso foi indeferido. Indeferido? Aí não foi. Só a única... Tá. Quer sustentar? Nós vamos aguardar, não, o primeiro voto. Tudo bem. Hã? Não, então vou tirar. Não, tudo bem. Não vou nem discutir. Vamos lá, revisou. Eu gostaria de saber se tem está problema? Não tem problema, não. É papel de advogado. Claro. Discutir justiça gratuita para o sindicato, para o Sintel. Então, segundo votante... É o doutor Eu não. Marcos. Eu? Eu recebi o memorial e estou acompanhando integralmente a relatora. Doutora Maria Laura? Também li atentamente o memorial de Vossa Excelência e estou acompanhando. Então, a unanimidade prevalece o voto na forma proposta pela relatora. Eu apenas para agradecer a atenção de todos os gabinetes e desembargadores, a atenção que deram, o recebimento dos memoriais, desejar um bom dia. Obrigada. Muito obrigado. Esse é o nosso padrão, doutor. É o nosso, né? TV. Processo número 16 da pauta é o RO número 11.067.93/2015. Recorrente é Luciano Ferreira da Silva e recorrida Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. Inscrita para a sustentação oral, doutora Andréia Sena Figueiredo Fernandes, pela recorrida Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 16. 16 da pauta, eu sou relatora. E eu estou conhecendo e negando provimento. A senhora está pela recorrida, né? Aguarda o primeiro voto? Divergente? Doutor Márcio? Estou acompanhando. Doutora Eu também. Maria Laura, a unanimidade prevalece. Obrigada, bom dia. Obrigada, senhora, doutor. Doutora Mônica, para essa sessão não há registro de outros advogados presentes. Então vamos para a próxima. Que é a de 9h34, de relatoria do doutor Helder Vasconcelos Guimarães, ao registro de um advogado presente, 2 inscritos. Está bem, o único que tinha divergência. No processo número 11 da pauta. Eu sou impedida nesse processo, transfiro a presidência para a doutora Maria Laura. É o RO número 10.692.40/2016. Passa a pauta do doutor Helder, processo número 11 da pauta. Aí, Vossa É Excelência... o único, né? É o 10.692? Isso, doutora. Os recorrentes são Ricardo José Silveira da Rocha e SPAL, Indústria Brasileira de Bebidas S.A. Recorridos os mesmos. 3 corações. Inscrito para sustentação oral, Dr. Cláudio Augusto Figueiredo Nogueira, pelo recorrente Ricardo José Silveira. Com a palavra, doutor Helder, para o súmulo do voto, por favor. Senhora presidente, eu estou conhecendo de ambos os recursos e no mérito estou negando-lhes provimento.
O doutor está inscrito pela recorrente? Pelo reclamante. Pelo reclamante, está negando provimento. Então, com a palavra. Senhora presidente, senhor ilustre relator, demais julgadores, eu vou me ater aqui a determinados pontos, poucos pontos aqui do recurso ordinário, e pretendo ser breve. Em relação aqui ao acúmulo de função, pedido de acúmulo de função é um pedido até muito difícil, né? Porque o empregado é contratado para fazer uma coisa, ele passa a fazer essa uma coisa e mais uma outra coisa. E essa outra coisa não pode ser compatível com a condição pessoal dele. Agora, no caso específico, a situação é um pouco diferente, é bem peculiar. Porque o reclamante, na verdade, vou até ler aqui o trecho do recurso ordinário para dizer o que consta na CTPS dele, ou seja, quais as funções que ele exerceu lá. Entretanto, compulsando-se a CTPS do recorrente e deu alguma coisa, o mesmo foi contratado para elaborar como assistente de propaganda, posteriormente auxiliar de propaganda, depois auxiliar administrativo e, por último, oficial de manutenção. E restou incontroverso aqui na prova, pelo menos pelo que apreendi aqui na instrução processual, que além disso ele era motorista, mas ele era motorista de caminhão e de uma equipe aqui, uma equipe de propaganda. E ele buscava, inclusive, material de propaganda. Bom, a situação seria diferente aqui quando é, por exemplo, um vendedor que dirige o próprio carro. Ele não é motorista de si próprio, mas no caso ele dirigia para uma equipe. E ele dirigia para uma equipe não por uma condição pessoal, mas por uma habilitação. Certamente ele tinha habilitação para dirigir um caminhão e certamente ele devia ter habilidade para isso. Então, eu entendo que no caso específico, para a gente falar em acúmulo de função, tem que ver um desequilíbrio contratual. Eu acho que o desequilíbrio contratual está muito evidente nessa hipótese dos autos. Né? Bom, passando à questão do dano moral. O dano moral foi indeferido em primeiro grau porque foi constatado pelo juiz de primeiro grau que o reclamante andando na empresa, desastrado e distraído, tropeçou num cano de aço e caiu e, segundo consta na CAT, ele teria machucado o tornozelo. Eu também ando muito na rua, às vezes a gente distrai mesmo e tromba mesmo nas coisas, inclusive até coisas até desagradáveis. Mas o que interessa aqui é o seguinte, o que esse cano está fazendo no meio do ambiente de trabalho do autor? Essa que é a questão, porque o desastrado do reclamante não teve nada, pelo que consta da sentença. Agora um outro pode ter uma fratura, cair, sofrer uma fratura, que espero que não aconteça, um traumatismo craniano, aí a situação vai ser um pouco diferente. Então, por esse aspecto, eu entendo que a empresa tem que ser apenada, sim, com dano moral, até para uma questão pedagógica, para ver se ela tira cano e tira obstáculo. A sentença fala em obstáculo. Como é que você vai ter obstáculo no ambiente de trabalho do autor ou dos outros empregados? É inadmissível. Então, por essa questão, não tenha dúvida que ele foi desastrado, eu não vim aqui para discutir se ele foi desastrado ou não, até acho que foi, né? Mas, porém, essa questão do obstáculo é que chama a atenção. E, por último, em relação ao intervalo para alimentação, o juiz de primeiro grau ele entendeu que o intervalo, por bem deferir o intervalo, porque a jornada, porque o intervalo não era fiscalizado. Bom, a jornada do autor, pelo que eu consegui apreender aqui da prova também, ela era realizada externamente, fora da sede da empresa. Mas nem por a empresa, apesar disso, controlava a jornada do autor, através de cartões de ponto. Então a gente presume que o intervalo também era fiscalizado. Mas independentemente dele ser fiscalizado ou não, o fato é que a testemunha Maurício Gouveia, salvo engano, disse que ele tinha 40 minutos de intervalo. Então, é o que eu tinha para pedir, né? E que seja feita a justiça. Obrigado. Relator. Doutor Cláudio, exatamente nessa testemunha, Maurício Gouveia, ele fala que o intervalo era de 40 minutos, mas a empresa permitia que tirasse uma hora caso quisesse. É aquele trabalhador externo que a empresa determina que tira uma hora de intervalo. Eles não tiram para chegar mais cedo e aí fica um negócio complicado. Eu estou mantendo a respeito do acúmulo também. Pede-se acúmulo baseado em mercadoria. Ele era motorista de caminhão, então quer dizer, se ele levasse de uma equipe, se ele levasse material de propaganda, não era para ele, era para a equipe. E a respeito também do acidente, eu, nesse caso, eu até fiquei na dúvida, discuti isso até lá no gabinete, o problema do você virar e falar assim, ele foi, tá, realmente, mas no processo, a gente não entende o que esse cano estava fazendo lá. Não deu para perceber se esse cano realmente ele fazia parte da própria empresa, já estava instalado, ou se estava um cano realmente lá
jogado num lugar inadequado e que ele passou e ele tropeçou. E nós ficamos na dúvida, e aí a questão da distração também me levou muito a pensar. Por isso, está vendo, doutor Cláudio, da sempre brilhante sustentação que o senhor faz, mas eu vou manter meu voto nesse sentido, senhor. Eu também estou mantendo a sentença e acompanhando o relator. Eu até me dediquei mais tempo a esse processo do que devia, porque era um processo de uma jurisdição que até pouco tempo a gente não julgava. E quando eu vi o processo, eu quis aprofundar nele, porque era um processo de 3 corações, que muito tempo que eu não via, etc. E eu estou concordando inteiramente com a sentença e com o relator. Esse problema de acúmulo de função está ficando uma constante muito grande aqui na Justiça do Trabalho. Por exemplo, no caso desse moço, ele era um propagandista eu acho que é Coca-Cola. Spal, acho que é Coca-Cola, né? Spal. Então ele entregava geladeiras e tal. Então ele era responsável. Então ele mesmo dirigia. Será que ele tinha que ter um motorista particular só para dirigir para ele? É uma coisa que nós já tivemos esse problema há mais tempo com essas manutenções da Telemig, quando era Telemig e depois que começou a Oi. A pessoa que ia fazer manutenção tinha que ter um motorista. Motorista só para levar, ela era chiquérrima. O motorista chegava, eu via chegar da manutenção lá no condomínio onde eu resido, que tem uma estação da Oi, chegava, o motorista ficava em pé, de braço cruzado, do lado do carro, e os outros trabalhando. Ele não podia fazer nada, porque senão ele estava desviado de função. Eu sempre achava aquilo muito interessante, porque eu falei, nossa, esse povo está muito chique, todo mundo com motorista particular. Então eu acho que assim, esse acúmulo de função, quando realmente há um acúmulo, eu não tenho a menor dúvida de dar, mas eu acho que as pessoas não podem ser tão especializadas nesse ponto. Só com matéria, só uma questão de fato, é que, como eu falei, né? Era uma equipe, só ele que dirigia, ele fazia as outras coisas, só ele que dirigia. Então, a questão foge da questão pessoal. Isso até é bom, porque aí também é a responsabilidade de um só, né? Senão fica muito diluída. Cada hora um dirige, não sabe quem está dirigindo, quem bateu, quem arranhou, fica meio complicado. Então, eu acho que foi bem examinado. O doutor Olímpio é um juiz que ele se destacou desde a primeira sentença. Eu tive o primeiro lugar do concurso. Mas ele se destacava mesmo do grupo desde a primeira sentença. De fora ele. Ele e ele é uma pessoa até fez concurso mais velho, não era da turma dele. E quando eu vi a primeira sentença dele, eu já fiquei muito impressionada com ele. E ele já deu uma melhorada assim nos detalhes e tudo, mas ele continuou mesmo de quando ele começou. Então, eu estou entendendo que o voto relator está absolutamente certo em confirmar essa sentença. Doutor Márcio. Eu também vou acompanhar o relator. Bom, de todo jeito eu agradeço muito. Então, é unânime o resultado. Agradecemos a presença de Vossa Excelência aqui. Devolvo a presidência. Próximo. É o 14 da pauta, é o RO número 10.882-59/2015. A recorrente é Flama Automotiva S.A. e recorrido Fernando Carlos de Luca. Inscrito para sustentação oral, Dr. Tomás Venâncio Crispim, pelo recorrido Fernando. 14 da pauta. É o 14 da pauta. Doutor, o senhor é de Pouso Alegre? Pouso Alegre. Só agora que eu fiquei sabendo, o senhor teria preferência aqui na sustentação? Me desculpe, viu, se eu não... Não tem problema. Mas é que agora fica. Vamos para aí mesmo. Então, ao relator, para assumir do seu voto. Senhor presidente, eu estou conhecendo o recurso, no mês estou dando provimento ao apelo para absolver a reclamada da condenação ao pagamento de diferenças salariais e reflexos. Vertidos os ônus de sucumbência, arcará o reclamante com o pagamento das custas, das quais fica isento por quanto beneficiário da justiça gratuita. Doutor, tem a palavra. Pois bem, excelências, no que pese a decisão do ilustre relator, até a gente pede um pouco de atenção nas contras-razões, na contradita que foi ofertada contra a testemunha da reclamada,
que talvez tenha sido base do relatório, que é uma testemunha que exerce uma função alheia à atividade de engenharia. Ela é do setor totalmente alheio, né? Não tinha contato, segundo o depoimento da própria testemunha, ele mantinha contato esporádico com o reclamante e com o paradigma, cerca de uma vez por semana, né? E, além de tudo, essa testemunha, excelências, ela sempre exercia, substituía, melhor dizendo, o gerente geral da fábrica da Automotiva Uzi Minas, atual Flama, né? Ele não pode ser equiparado, devido ao cargo dele de supervisor, como o próprio empregador, mas como um amigo íntimo da empresa, por sempre, em média, talvez 3 vezes na semana, nas viagens do gerente geral e, no caso de férias, ele substituir esse gerente. Então, ele deve ser equiparado a um amigo íntimo totalmente suspeito para depor. Até porque, como já disse, ele não tinha contato com o reclamante paradigma, né? Ele trouxe aos autos uma situação de que o reclamante, melhor dizendo, que o paradigma exercia uma função de comunização de aço, né? Uma função que o reclamante não fazia. Segundo a testemunha, era uma função mais que demandava talvez um conhecimento maior, que gerava um custo para a empresa, né? E ocorre que essa atividade e esse fato trazido pela testemunha não merece ter a tamanha atenção, ilustre relator, de demais votantes, pelo fato de que, primeiro, a reclamada, ela sequer colocou isso em sua contestação. Ela faz uma contestação tanto quanto genérica, coloca como fatos impeditivos ao direito de equiparação todos os fatos impeditivos possíveis quanto a essa matéria, diferença de 2 anos na função, sendo que a prova documental que ela própria juntou demonstra que o paradigma somente começou a exercer a função de engenheiro depois de 1 ano, 1 ano e meio da contratação, né? Então, coloca todos os fatos possíveis, ela coloca em sua contestação, não aponta de forma específica, olha, era feita essa função como foi colocado somente na instrução de comunização do aço, né? Coloca que havia maior produtividade, maior perfeição no serviço, porém não especifica em nenhum momento essa função de comunização do aço, essa questão que, segundo a testemunha da reclamada, ocupava cerca de 50% do seu tempo. Então, por esse motivo, de não ter sido colocado em contestação, não pode ser tido como uma matéria de prova. A contestação genérica é totalmente infundada e a gente não pode dar uma importância numa prova que sequer foi colocada em contestação, porque demonstra que é uma prova viciada, uma prova, aliás, como já disse, trazida por uma testemunha que tinha contatos esporádicos conforme o depoimento dele próprio. As 2 testemunhas do autor, que foram tragas a juízo, elas declararam incontroversamente que as atividades eram as mesmas, que as funções eram as mesmas. Uma delas, a primeira, trabalhou 2 anos com o reclamante, primeiro como reclamante e como paradigma, primeiro como estagiário, depois como técnico de processo no setor de engenharia. A segunda testemunha também trabalhou no setor de engenharia durante 5 meses e depois sempre tendo contato na função que ele passou a exercer dentro da fábrica. Volto a dizer, a testemunha da reclamada não tinha contato diário com o reclamante, ele mesmo declarou isso, né? E, aliás, um fato que isso também, devido a esse fato novo que foi trazido na audiência de comunização de aço, de desvio, que não foi colocado em contestação,
a juíza de primeiro grau, a doutora Ana Paula Gersoni, ela fez lá a interpretação dela a respeito dessa atividade de comunização do aço, em razão do depoimento das partes, e melhor dizendo ainda, da cariação. Segundo ela, olhando nos olhos das testemunhas, foi das declarações delas e do reclamante, foi a conclusão que ela tirou, de que essa atividade de comunização do aço é a mesma atividade que desvio, porém uma atividade definitiva. Talvez ela demande um pouco mais de tempo do que do desvio, né? Mas é a mesma atividade, no núcleo dela ela é a mesma atividade. E a atividade de desvio o reclamante também fazia, né? Todas as testemunhas disseram isso, né? Melhor, a primeira testemunha e a terceira. Então, e essa interpretação da julgadora não foi objeto de impugnação no recurso. Então se tornou incontroverso, se tornou verdadeiro. Se tivesse desde a contestação sido colocada essa questão, nós teríamos ali a oportunidade, de, inclusive com a nossa testemunha, esclarecer bem essa situação, né? Mas isso somente pôde ser objeto de uma interpretação com a sentença. E no recurso não houve impugnação a esse fato. Então, é um fato que talvez só mesmo Vossas Excelências, nem a ilustre julgadora de primeiro grau, pôde estar tendo a devida atenção quanto a isso. Ela teve, na verdade, somente ela, nem nós tivemos em nossa impugnação, não podemos ter devido a essa questão. Reclamada, ela genericamente, como é de costume nos processos, ela alega todos os fatos impeditivos possíveis e em audiência vem com a surpresa trazida por uma testemunha, como eu já falei, que não tem conhecimento dos fatos, tinha contato uma vez na semana, foi objeto de contradita porque é considerado um amigo íntimo profissional. Não, você pensa bem. Amigo íntimo da empresa. Passou o dia no aeroporto. Se a testemunha que exerce o cargo de confiança é equiparada ao empregador, por que então que não pode ser equiparado ao amigo íntimo? É questão de equiparação. Às vezes, eu já falei isso para uma das juízes da nossa subseção, ela deu uma certa risada da situação porque não entendeu, mas amigo íntimo profissional da empresa é aquele funcionário que sempre está lá, na minha opinião, né, sempre está lá substituindo o gerente geral. Porque se ele é o que substitui, ele tem uma confiança muito grande. Então essa é a testemunha da reclamada que trouxe esses fatos. Aí é sem nenhuma credibilidade para os autos. Também é importante dizer que aí, excelências, é um engenheiro, né, trabalho intelectual. Então, no trabalho intelectual, talvez o que importa é trabalhar todos eles com processos de engenharia, como de fato trabalhava. Mas nesses processos, é natural que uma matéria, talvez uma questão, se sobressaia em relação à outra. Uma marca, um lidava com uma marca de caminhão, na flama automotiva, e o Fernando com outras. Então, nessa determinada marca, talvez esse procedimento de desvio, que demandavam a comunização de aço, pudesse ser um pouco mais demorado e levar um certo tempo maior, talvez, né? Nunca de 50%, como trazido pela testemunha, de forma totalmente alheia ao processo, de fato novo, sem ter reclamado, alegado essa questão, né? Então, agora, o que importa é que o núcleo das atividades eram as mesmas. O núcleo das atividades eram as mesmas. Fazendo uma comparação, até para finalizar, na justiça comum, aqui na justiça do trabalho talvez não tenha, mas na justiça comum, a justiça é dividida em juízes de execução fiscal, de família, criminal, civil, e o juiz civil de família e o juiz de execução fiscal, há uma diferença no trabalho entre eles, uma certa diferença na substância, mas a atividade de mexer com o processo é a mesma. Um talvez examine mais questão de antecipação de tutela do que outro. Então, por isso esse vai ter o direito a receber um pouco maior. Então, por tratar de trabalho intelectual e ter essas questões que somente foram tragas em audiência, a sentença teve que fazer uma interpretação, eu peço que Vossa Excelência também faça essa interpretação quanto a essa questão. E
É isso mesmo, excelência. Obrigado. Obrigada, doutor. Senhor presidente, antes de mais nada, o ilustre advogado disse da tribuna aí as alegações genéricas. É o que acontece em todo processo de equiparação salarial. Eu fazia a mesma coisa que ele, a empresa veio e falou, nunca fez. Pronto, Aí deixa para o juiz um processo específico desse, que, diga-se de passagem, eu até fiquei no dia lá, foi comunização de aço. A gente não sabe o que significa isso. Foi feito, no meu voto aqui, todos os depoimentos, e o que me chamou mais atenção, porque depois, diante do depoimento da primeira testemunha do reclamante, da testemunha da reclamada e do próprio reclamante, foi feita uma cariação onde ali, eu não entendi, foi o resultado da sentença, porque ali sim, o reclamante, ele mesmo fala que o Paradigma foi que fazia o projeto de comunização do aço, que ele não fazia. A testemunha também falou a mesma coisa. As duas outras testemunhas confirmaram exatamente isso, que dentro do serviço de engenharia, cada um num projeto da Scania e o outro processo de outra marca, tudo bem, eram parecidos, mas havia essa diferenciação. Então, eu sempre adoto o seguinte, você quer ser equiparado? Equiparado. O doutor falou que a testemunha, o Paradigma seria o amigo íntimo da empresa. Então, aí mostra mais uma diferença, porque o reclamante não era amigo íntimo da empresa, tanto que foi mandado embora. Eu falei da testemunha. Da testemunha, desculpa. Então, quer dizer, eu não... Nessa diferença, equiparação salarial, eu sou meio chato para examinar isso. Se você fala que é igual, que seja igual. Se há uma diferença... E nesse caso, na cariação, ficou declinada essa diferença, nessa questão desse projeto de comunização de aço, que o reclamante não fazia. Então, senhora presidente, eu estou admitindo que havia diferença e, por isso, não estão preenchidos todos os requisitos do artigo 461 da CLT, e, por isso, eu estou dando provimento ao recurso. Na própria sentença, ela fala que a comunização exige maiores estudos, né, contato com a montadora, e coisa que o reclamante não fazia. Realmente eu não entendia, porque houve a cariação, quer dizer, ela estava em dúvida. E a cariação ela resolveu em favor da empresa. E ela, por olhar nos olhos, disse que é complicado, né? Eu vou acompanhar o voto. Eu entendo também que em relação à equiparação salarial, a função é idêntica. Idêntico Exatamente. é idêntico. Então é a mesma coisa. Se tem uma coisa a mais que o outro faz, uma coisa diferente, qualquer que seja ela deixa de ser idêntica e a empresa pode remunerar diferente. Não há qualquer possibilidade de fazer uma analogia disso com o cargo público que a Constituição prevê de igual. É o artigo 461 da CLT e o doutor Helder tem razão. Nós temos trabalhado com pedidos de equiparação salarial e com defesas em equiparação salarial que não têm sido boas, para dizer ao mínimo, porque da mesma forma que é genérico o pedido, porque ele não descreve a atividade com franqueza dos dois, é genérica a defesa que não conta história. Nenhum dos dois conta história. Então, o juiz tem a sala de audiência para aferir a verdade. Se Deus ajudar, ele consegue entender o que acontecia lá. Se não, ele julga no escuro. Agora, nesse caso aqui, a prova, e eu acompanho a fundamentação dos dois. Muito obrigado pela sua sustentação, muito clara, muito bem posta, né? Mas, infelizmente, a gente tem que julgar. E só um adendo. O reclamante diz que fazia o mesmo serviço, a reclamada nega e o Paradigma nunca vem, porque eles morrem de medo dele aparecer, né? Então, aí é um exemplo típico daquilo que há atuação em massa. A inicial em massa, a defesa em massa, o copia e cola, ele tem feito com o nosso trabalho, de todos nós, tá? Então, eu agradeço ao senhor, obrigado, muito bem-vindo. Desculpa mais uma vez, né, porque o senhor tem preferência aqui, eu não sabia, por isso que eu não lhe dei a preferência que lhe era devida. Tá bem? Sem problema. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia ao senhor, doutor. Muito obrigado. Tem uma parte que eu ouvi a decisão de empate de declaração, doutor Helder. É TCU de PJR. Mas há um pedido de preferência. Mas tem outras. Sim. Mas é de outra sala, né? Não, na sala do. Mas depois. É outra sala. Vamos chamar depois. Então, vamos na ordem da preferência dos processos ordinários. Tem uma parte que quer ouvir uma decisão de ED. Né? Então, é ED. Então, depois, daqui um pouquinho. Então, com início a sessão de 9 horas e 36 minutos, de relatoria do Dr. Márcio José Zebende, a registro de advogados inscritos.
Processo número 8 da pauta é o RO número 10.398.02/2013. Recorrentes Belgo Mineira Becarte Artefatos de Arame Limitada e Eduardo Magalhães de Souza, recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, Dr. Caio Andrade Alcântara, pelo recorrente Eduardo, 8 da pauta. Eu sou suspeita nesse caso? Só para saber se eu posso presidir, ver quem são os advogados. A senhora não está participando, não. Não estou participando, eu sei, mas só para ver se eu posso presidir. É porque tem uns amigos que são advogados e eu não atuo no processo deles, senão eu não posso ir na casa deles. Não, nesse caso não tem nenhuma. Não, nesse caso não tem nenhuma nem sei quem são os advogados, tenho a menor ideia. Então não posso presidir. Então, com a palavra o relator para a súmula do seu voto. Eu estou conhecendo os recursos. No mérito, eu estou dando provimento ao apelo da reclamada para excluir da condenação o pagamento do adicional de insalubridade e reflexos, bem como o pagamento de 20 minutos diários como extras, a título de tempo à disposição pela esfera da condução fornecida pela empresa, com os reflexos consectáveis. E estou dando provimento parcial ao recurso do reclamante para acrescer à condenação o pagamento de minutos extras assinalados nos espelhos de ponto, mas não computados na jornada de trabalho, desde que superiores ao limite de tolerância diário previsto no artigo 58, parágrafo 1º da CLT, acrescidos do adicional convencional, com os respectivos reflexos em repousos, aviso prévio, 13º, férias acrescidas do texto condicional e FGTS mais multa de 40%. E para o cálculo das horas extras deverá ser observado o divisor 220, a súmula 264 do TST e ao AJ 394 da SDI do TST. E estou mantendo o valor porque é compatível. Doutor, tem a palavra. Bom dia, Santíssimo Presidente, demais desembargadores, ilustres representantes do Ministério Público, demais presentes. Vou ser breve também na minha explanação. Estou atuando em nome do reclamante, que trabalhou na Belgo desde 1986 até 2012. E em relação à decisão de primeira instância e o voto ora proferido pelo ilustre relator, primeiramente, em relação às razões do meu recurso sobre horas in itinere, destacar que não houve confissão do reclamante, que ele em seu depoimento afirmou com toda clareza que não havia ônibus público até a porta da empresa. Isso, como bem se sabe, seria um ônus também da reclamada, da Belgo. E restou em controvérsia nesse processo que o reclamante residia em Sabará e a Belgo localizada em Vespasiano, e também restou em controvérsia que o ônibus era fornecido pelo empregador. Então, cabia à empresa demonstrar a compatibilidade das linhas de ônibus por ela apresentadas. E ela apresentou duas linhas, a 5800 e 5810, cujo itinerário está aí localizado nos IDs 108.221.8 e 108.222.22, 108.22.22. As linhas, conforme os itinerários apresentados, apresentam um trajeto entre Belo Horizonte e Vespasiano. Quer dizer, Sabará ficou excluído essas linhas não atendem Sabará. Da mesma forma, a testemunha apresentada pela reclamada informou que, abre aspas, do ponto de ônibus coletivo transporte público até a empresa há em torno de 3 a 4 quilômetros. Então, quer dizer, pelo menos das margens da MG10 até o local de trabalho, ele já afirma que há 4 quilômetros. E disse também, abre aspas, não sabe se de Sabará para a empresa há transporte coletivo, fecha aspas. A testemunha Antônio Gomes, que foi indicada pelo reclamante, afirmou categoricamente que também não havia transporte público de Sabará até Vespasiano. Então, a reclamada não comprovou existir essas linhas de ônibus que atendiam o trajeto entre Sabará e Vespasiano, muito menos que havia compatibilidade nos horários. E em relação ainda às razões recursais do reclamante, os minutos que antecedem e sucedem foram muito bem decididos pelo ilustre relator, que
seguiu o que estava descrito no cartão de ponto, então não cabe aqui maiores explanações apenas para os outros votos. Peço que acompanhem nesse quesito o ilustre relator. E como contra-razões recursais, que foi dado provimento à exclusão da insalubridade, não tem dúvida de que a prova pericial é uma prova significativa no processo de trabalho, normalmente acompanhada pelos magistrados, e no caso de ser contrariada essa prova, ela deve ser apresentados elementos técnicos e fáticos para contrariar o entendimento do perito. E, com todo respeito ao ilustre relator, neste caso, foi apresentado provas significativas de que a perícia estava equivocada ao não constatar a insalubridade. E quais são esses documentos? Os primeiros são porque o perito disse que não havia contato com nenhum agente insalubre. Já o PPP, os PPPs, expedidos pela própria reclamada, de ID 812-359, identificavam lá o fator de risco óleo mineral do tipo químico. Fator de risco do tipo químico. E a principal prova que contrariou o laudo pericial, e muito significativa neste processo, juntada depois antes da instrução, mas depois de apresentada a defesa. Por quê? Porque foi produzida em agosto de 2015. O gerente de recursos humanos da empresa e o engenheiro de segurança do trabalho assinaram declaração onde confirmam, abre aspas, a exposição ao agente óleo químico mineral de forma habitual e permanente, não ocasional e nem intermitente. Essa declaração foi feita no contexto de benefício previdenciário do reclamante, mas que serviu a este processo, por isso que o magistrado não seguiu lá o que definiu o perito e deferiu o adicional de insalubridade. Essa declaração está lá, no ID FAD-FD 71, página 3. Essa declaração seria, então, o documento a contrariar o laudo pericial. E já finalizando, o tempo de espera do ônibus, que eu sei que é recorrente nesta e nas outras turmas, acredito que seja uma questão só do entendimento de direito. Então, restou provado lá, a própria reclamada admite que eram necessários alguns minutos, só queria rememorar que a nova redação da súmula 366 estipula que não importa quais atividades que o trabalhador esteja fazendo nesse tempo à disposição, nesses minutos residuais. Mas sei que se trata de um entendimento desta turma e de outras desse tribunal. E, por fim, a equiparação, que foi mantida, pelo que eu entendi, do voto do ilustre relator, o tempo na função restou provado que, desde 96, o reclamante estava na função de ensaísta, o paradigma depois foi para essa função, e a readaptação alegada, que foram as duas questões alegadas, tempo na função e readaptação. A readaptação ficou no campo das alegações. Eles não provaram nenhum tipo de readaptação, inclusive o preposto em audiência informou que não se recordava quando houve qualquer adaptação. Então são essas as razões e eu agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Senhor presidente, a questão da hora itinere, ao contrário do que o doutor entendeu, eu analisando os autos, eu concordo com a sentença que houve realmente uma confissão do reclamante. Ele fala, inclusive no meu voto, eu transcrevo o depoimento dele. Ele diz o seguinte, que não há ponto de transporte público em frente à empresa, mas que o depoente já chegou a utilizar o transporte público para ir para o trabalho, sendo que o ponto fica a 2 a 3 quilômetros da portaria. Que quando perdia o ônibus fornecido pela empresa, o depoente utilizava o transporte público para ir trabalhar. Se ele utilizava o transporte público para ir trabalhar, o local era de fácil acesso. Então, eu acho que houve confissão, sim, e é por esse motivo que eu estou excluindo as horas extras. Consequência de retirar as horas extras é retirar o tempo de espera do ônibus. Porque, de acordo com a tese prevalecente do nosso tribunal, o tempo de espera só gera hora extra se o local for de difícil acesso. Como eu não estou reconhecendo, eu estou excluindo os dois. Estou mantendo a equiparação salarial, não vou precisar me estender em relação a esse. E, em questão do adicional de salubridade, o doutor tem razão quando fala que o PPP, ele admite que o reclamante tinha contato com óleos minerais. Mas o PPP fala também que era fornecido EPI.
Então a gente não pode analisar apenas parte do documento para o julgamento. Então, analisando como todo, o doutor vai ter oportunidade de ver o meu voto. Eu analisei a perícia, analisei o PPP, analisei a prova, e é por isso que eu estou retirando o adicional de insalubridade, que eu vi que não foi constatado o trabalho insalubre. Então, acho que são as questões que o doutor falou da tribuna, eu estou mantendo meu voto nesse sentido. Acho que os esclarecimentos do relator são todos pertinentes, é o que eu faria também. Estão todos, inclusive, citados aqui, os IDs desses documentos, desse depoimento dele. Eu também estou acompanhando integralmente o voto. Uma distância grande do horário. Senhor presidente, eu vou acompanhar também o voto do ilustre relator, salientando que eu recebi o memorial, e ressaltar aqui que eu conheço o doutor Caio desde menino. Quem não sabe, ele é filho do doutor Orlando, que é nosso colega e tal. Então, doutor Orlando? Eu fico impressionada porque... Eu fico impressionado com a minha idade. Eu fico com a minha idade, eu fico impressionado, mas ele fala igual o pai dele, me dando nervoso. Agora, o riso... Eu conheço desde menino, que a gente jogava bola junto, então... Eu também conheço desde menino. Eu não era menino. Isso não muda nada no julgamento, não, a gente fica até emocionado aqui. Pois é. A gente vê que era um menino que hoje já se tornou, ele, o irmão dele também, o Bernardo, né, que já teve a oportunidade de fazer ele fala igual o pai dele, vai ficando nervoso. Muito bacana. Vai ver o pai, dá um abração nele, viu? A gente viu ele na rua, muito feliz, aposentado, lá perto do parque do mercado municipal. Falei, gente, ele deve estar muito feliz, né? Agora eu fiquei com inveja boa dele, viu? Dá um abração nele. Vou dar assim, ele vai ficar feliz. Não muda nada aqui não, mas de qualquer forma, ver você aqui nos traz muita alegria. Muito obrigado. Mesmo que seja para jogar contra. Não, foi mais ou menos, não foi totalmente fora. A gente fica emocionado, porque era... Fica, a gente vê, fica emocionado com os meninos, fica feliz, e principalmente ver que estão trabalhando tão bem, né? Assim, exatamente. É muito feliz pra gente. Eu fico emocionado. Eu fico muito emocionado de te ver. Dá um beijão no seu pai, tá? Ele está advogando também? Tá lá, diz que tá. Mas deve estar mais no mercado municipal do que na advocacia, estagiário, É office boy, é uma boa profissão, é um sonho de todos nós, talvez, ser office boy, voltar a ser office boy um dia, estagiário, né? Então tá, vamos ao próximo processo. Muito obrigada. Um pedido de preferência para assistir o julgamento de uma decisão de embargo de declaração de relatoria do Dr. Helder Vasconcelos Guimarães. Na sessão de 9 horas e 42 minutos, sendo o processo número 11.275.41/2015. Os embargantes são Priscila Pereira da Silva e outros, e embargada Agil Terraplenagem Limitada, ME. Doutor Helder, tem a palavra para a súmula do seu voto. Estou conhecendo os embargos de declaração, sem divergência, estou dando provimento parcial para sanar a omissão apontada contra os honorários advocatícios e negar provimento ao recurso ordinário obreiro no particular. Doutora Maria Laura. De acordo. Também de acordo. A unanimidade prevalece o voto na forma proposta pelo relator. Foram providos, mas no mérito foi negado o provimento. Foi negado os honorários. Sanou a omissão, mas o entendimento dominante é sem mudar. Viu? Tá bem? Obrigada. Retornando à sessão de 9 horas e 30 minutos, de relatoria da doutora Maria Laura, há um processo em que o Ministério Público tem interesse em manifestar. Vamos a ele primeiro, então. Processo número 16 da pauta é o RO número 10.599/59/2016. 16. Excelências, é uma manifestação, é um processo que houve uma parecer circunstanciado em primeira instância, não houve em segunda instância. É uma ação civil pública proposta por uma federação e é um processo que tem muitos problemas técnicos de propositura, inclusive já na manifestação circunstanciada em primeiro grau, já levantando que quase beira a inépcia, e ele vem com problemas também no recurso também de uma forma muito complicada. Pelo voto também que está sendo disponibilizado, eu estou vendo inclusive que dá mesmo, é muito complicado. Vendo o voto antes? Não, mas
Esse TJE, isso É que eu tenho complicado, questionado, o acesso, quando a pessoa... Mas, na verdade, aqui eu sou... Não, eu sei. Custos legis, não é, doutora? Eu sei. Mas, enfim, a questão é... O que o Ministério Público ressalta neste processo é a parte recorrente, apesar de toda a complicação, toda a dificuldade dele, de uma certa forma ressalta o parecer do Ministério Público. E nesse manifesto do Ministério Público, estão ressaltadas a questão das provas, da prova, da situação probatória decorrente da não contestação da parte contrária. E na resignação, se lê da resignação, muito complicada mesmo, da forma que o recurso foi feito, uma certa resignação da parte em vista disso. É por isso que o Ministério Público, para preservar a situação, a iniciativa em prol da coletividade trabalhadora, pede que haja, reitera a necessidade ou a manifestação anterior no pleito de que haja a reforma da decisão em vista dessa situação probatória dos autos. Entendendo que houve uma irregularidade constante nas entrelinhas do recurso aviado. Apesar de tudo. A doutora já leu o voto, teve a oportunidade de ver. Realmente aqui na sessão, tá, doutora Maria Laura? Não foi antes, não? Eu sei. Como é no outro processo? No outro processo também tem. Mas é um trunfo a mais para, inclusive, a sustentação ficar em cima do fundamento do voto. É que não é uma sustentação, é uma intervenção de... Eu sei. Mas como Vossa Excelência já viu aí, eu não estou conhecendo por ausência realmente de eletricidade. Não tem condição. Eu fiquei querendo procurar um jeito de conhecer esse recurso, mas não tinha como. Infelizmente, o recurso é dividido em 3 partes. Como eu pus aqui. No resumo dos fatos, ela colou a sentença, a petição inicial e uma parte do parecer, no resumo dos fatos. Na segunda parte, que é o cabimento, ela sustentou que cabia recurso ordinário dessa sentença. E nos motivos da reforma, vem com essa parte que eu transcrevi aqui. Enfim, não há uma contestação a nada, não há uma impugnação a nada que foi decidido. Então, eu acho que esse realmente é um fundamento ausente. E por isso que eu ainda pus até uma observação, uma anotação pública, que era só para nós, e é por isso que eu estou falando, que eu nunca ponho, mas esse aqui eu achei até que eu tinha que pôr, porque eu não via outra saída para esse processo, senão não acolher preliminar em contra-razões e não conhecer do recurso. Tá certo. Doutor Marcos? Não sou eu. É você. Eu estou concordando, doutora Maria Laura, só agora que eu estou vendo também, no relatório aqui, a senhora está colocando o sindicato reclamante, só para lembrar que é federação. No relatório, no corpo do voto, a senhora toda fala em federação. Mas a senhora depois... pela federação. Só essa retificação O resto eu estou inteiramente de acordo também, vi esse recurso. Não, é impressionante. Esse pé na cabeça. Eu também acompanho. A unanimidade prevalece o voto na forma proposta pela relatora. E já constou que houve parecer na sessão do Ministério Público do Trabalho. Tá? Isso foi registrado direitinho. Muito obrigada.